Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Estimados, paz e bem. Sejam muito bem-vindos à central de podcast dos Freis Capuchinhos do Brasil, Reflexão do Evangelho. Eu sou o Frei Vilso e falo diretamente do Convento Santa Clara, em Londrina, Paraná. Estimados, iremos celebrar neste quarto domingo do mês de agosto, em nossas comunidades de fé, o 21º domingo do tempo comum. As leituras propostas são: primeira leitura, profeta Isaías, capítulo 66, versículos 18 ao 21. O salmo, conforme a versão grega, o salmo 116, na versão hebraica, o salmo 117. A segunda leitura, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 7, 11 ao 13. O Evangelho, conforme o evangelista Lucas, capítulo 13, versículos 22 ao 30. Com o coração aberto, eu te convido a ouvir a narrativa do Evangelho que diz: Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Estimados, o evangelista Lucas apresenta-nos que Jesus está a caminho de Jerusalém. Esta é a segunda vez que ele menciona Jerusalém. A primeira foi no capítulo 9, versículo 51. E no caminho começa a ensinar, atravessando cidades e povoados. Porém, seu destino era Jerusalém. Para o evangelista Lucas, uma vez que a missão de Jesus termina em Jerusalém, é a partir de Jerusalém que os seus discípulos devem continuar. Recordamos os Atos dos Apóstolos no capítulo 1, versículo 8, que diz: E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dois detalhes aqui: a cidade de Jerusalém e o ensinamento no caminho. A cidade de Jerusalém representa, portanto, o momento culminante de todo o ensinamento de Jesus. Nesse lugar, iria ele enfrentar as autoridades religiosas judaicas e lhes apresentar o projeto de salvação que Deus lhe confiou. Porém, como nós sabemos, foi recusado. Outro detalhe está no termo caminho, rodós. Recordamos que os discípulos, antes de serem chamados cristãos, em Atos 11, 25, eram conhecidos como seguidores do caminho. Os discípulos seguem a Jesus, vão atrás dele e devem ir até a realização do seu projeto. Jesus não quer acompanhantes, mas quer discípulos que o sigam até as últimas consequências do amor incondicional
a Deus e ao próximo. Veja que, para compreender quem é Jesus e a sua proposta salvífica, precisam fazer o caminho. É no caminho que nos é esclarecido. Nem sempre temos clara a proposta de Jesus, apesar dela ser clara. A salvação oferecida no Calvário em Jerusalém é para todos. Não foi só para um grupo de privilegiados. Porém, por opção, podemos recusar sua oferta. E fazemos isso também por meio de nossas atitudes. Na sequência, alguém pergunta a Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Eis que o evangelista não diz quem foi, se foi um dos apóstolos ou qualquer outro nominado. Podemos entender que esse pronome indefinido faz jus ao questionamento, pois no tempo de Jesus, tal pergunta era recorrente e hoje ainda, apesar de Jesus ter nos ensinado. Então, esse alguém representa todos aqueles que fazem tal pergunta ontem e hoje. Mas veja o detalhe. Jesus respondeu ao seu interlocutor, porém ele não respondeu dizendo numericamente. Ele dá uma resposta ao seu interlocutor, mas não diz numericamente. Ou com uma resposta curta: sim, são. Não, não são. Ele responde de forma qualitativa, não quantitativa. Ele não diz quantos se salvam, mas apresenta quem e como. Quem e como. Faz isso a partir de uma imagem muito significativa: a porta estreita. Antes diz que fazei todo esforço para entrar por esta porta. Aqui precisamos recordar que o simbolismo da porta estreita significa, em primeiro lugar, um gesto de humildade, o ter que se abaixar, e acompanhado do termo anterior, fazei todo esforço, entendo o seu segundo significado, que é a predisposição em esforçar-se para romper com tudo aquilo que impede passar por essa porta estreita. Poderíamos aqui elencar tudo aquilo que nos impede de passar pela porta estreita. Recordamos que Jesus é a porta. Então, quais são as minhas atitudes que não condizem com aquilo que ensinou e fez Jesus? Isso nos impede de passar pela porta estreita. Ele me ofereceu a salvação. Ela é dom, graça. Porém, se as minhas atitudes, as minhas opções contradizem com esta oferta, escutaremos de Jesus as palavras que estão na sequência do texto. Não sei de onde sois. E a nossa resposta poderá ser esta que está no texto: Senhor, comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. O evangelista ensina-nos com tais expressões que não basta dizer Senhor. Reconhecer que Ele é o Salvador, é preciso testificar, testemunhar, confirmar com a vida aquilo que professamos com a boca. Veja que isso está muito claro no texto, a partir desta frase: afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Portanto, estimados, a salvação foi dada a todos, porém muitos não poderão entrar, não porque foi-lhes recusada, negada, mas porque fizeram uma opção. Como diz o texto, praticaram a injustiça.
E justiça na Bíblia é fazer aquilo que lhe cabe. Logo, não fizeram aquilo que deveria ser feito. Deste modo, se professo uma fé, eu preciso agir conforme essa fé. Não basta ir à missa, ouvir o Evangelho, ler o Evangelho. Veja que o texto é bem claro ao dizer: nós comemos e bebemos diante de ti. Alusão direta à Eucaristia. E tu ensinaste em nossas praças, referência ao conhecimento do Evangelho. Mas, se no cotidiano da vida não nos esforçamos em viver o que celebramos, nós que por termos tal prática religiosa achamos ser os primeiros, seremos de fato os últimos e não nos sentaremos no banquete. Por isso, Jesus não respondeu quantos serão salvos, mas quem e como ser salvo. Que a liturgia deste final de semana ajude-nos a viver a nossa fé. A todos, paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.